Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nós estamos meditando o 5º artigo da nossa profissão de fé, que afirma que Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no 3º dia. Nós tivemos um primeiro encontro de meditação, no qual nós contemplamos o mistério da descida de Jesus Cristo aos infernos, ou a mansão dos mortos. E depois nós passamos a meditar a ressurreição de Jesus ao 3º dia, que constitui o 2º parágrafo desse artigo da profissão de fé. E num primeiro momento, que foi na semana passada, nós começamos a meditar a ressurreição de Jesus como um evento histórico e, ao mesmo tempo, transcendente. Na verdade, na semana passada, nós falamos apenas da ressurreição como um evento histórico. E vimos que o túmulo vazio é um sinal da ressurreição de Jesus, embora não uma prova definitiva, um sinal que desafia a fé daqueles que entram em contato com essa experiência do sepulcro que não contém mais o corpo do Senhor. E depois ainda falamos sobre as aparições de Jesus ressuscitado aos seus discípulos. Essas, mais do que um sinal, uma própria experiência do ressuscitado que é fundante para a nossa fé. Ou seja, nós cremos por causa do testemunho daqueles que experimentaram Jesus ressuscitado ao fazer um encontro com ele. E nós não terminamos a meditação por causa do tempo, mas nós continuamos hoje ainda falando sobre esse evento histórico da ressurreição de Jesus, mas ao mesmo tempo transcendente. E hoje nós vamos falar sobre o estado da humanidade ressuscitada de Jesus, para nós percebermos que se trata de algo diferente de uma reanimação de um cadáver. Não é simplesmente voltar à vida aquilo em que consiste a ressurreição do Senhor, mas é algo maior. Jesus ressuscitado estabelece com os seus discípulos relações diretas, em que estes o apalpam e com ele comem. Os evangelhos nos mostram os discípulos tocando no Senhor e fazendo refeição junto com Jesus. Com isso, Jesus convida os discípulos a reconhecer que ele não é um espírito. Jesus não é um fantasma que aparece diante daqueles homens e mulheres, mas Jesus quer que eles constatem que o corpo ressuscitado com o qual ele se apresenta a eles é o mesmo que foi martirizado e crucificado. Por isso, Jesus traz ainda no seu corpo as marcas da sua paixão. Mas este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso. Ele não está mais situado no espaço e no tempo, que são categorias limitantes ou limitadoras da nossa vida no tempo presente, que marcam a nossa experiência corporal. Mas Jesus, ele pode tornar-se presente a seu modo, onde e quando ele quiser. Porque a sua humanidade não pode mais ficar presa à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Por essa razão, também, Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como ele quiser, sob a aparência de um jardineiro ou até de outra forma. Nós vemos que os discípulos têm, às vezes, dificuldade de reconhecer Jesus. Vejam Madalena, que confunde Jesus com o jardineiro. Vejam os discípulos de Emaús, que caminham uma longa distância com ele e não o reconhecem. Ou seja, Jesus aparece assim
uma forma diferente daquela forma que era familiar aos discípulos. E por que Jesus faz isso? Justamente para suscitar neles a fé. Então, a ressurreição de Cristo, como nós dizíamos no início, ela não constitui uma volta à vida terrestre, como foi o caso das ressurreições que ele mesmo tinha realizado antes da Páscoa. Nos recordemos da filha de Jairo, ou do jovem filho da viúva da cidade de Naim, ou até do amigo de Jesus, Lázaro. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos, por certo. Ninguém tinha ressuscitado, né? Ou ninguém tinha o poder de ressuscitar ninguém ou trazer de volta à vida, mas os fatos que aconteceram com essas pessoas, por mais que sejam entendidos como milagres, essas pessoas simplesmente voltavam à vida terrestre ordinária pelo poder de Jesus. Mas, em um determinado momento, elas voltariam a morrer, como de fato morreram. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. No seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida. Uma outra vida que está além do tempo e do espaço. Na ressurreição de Jesus, o seu corpo é repleto do poder do Espírito Santo. Ele participa da vida divina no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chegar a chamar Jesus de o homem celeste, como nós podemos conferir na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Mas aqui nós já estamos passando da dimensão histórica da ressurreição de Jesus para a sua dimensão transcendente. Quando nós celebramos a Páscoa, a Noite Santa do sábado, na Vigília Pascal, o canto do Exultet, ele faz uma afirmação que nos chama a atenção para esse evento transcendente da ressurreição. Nesse canto, a Igreja proclama: só tu, noite feliz, soubeste a hora em que Cristo da morte ressurgia. Com efeito, ninguém foi testemunha ocular do próprio acontecimento da ressurreição. Os discípulos, eles se encontraram com Jesus ressuscitado, mas não o viram ressuscitar. E mesmo os guardas que estavam à porta do sepulcro não viram o acontecimento da ressurreição. E nenhum evangelista descreve a ressurreição. Apenas nos contam os 4 evangelistas que Jesus ressuscitou. Ninguém foi capaz de dizer como que fisicamente aconteceu a ressurreição. Jesus estava lá deitado, de repente as suas feridas sararam, seus olhos se abriram. Não, nós não temos descrições no Evangelho de como teria acontecido o momento da ressurreição de Jesus. Muito menos sua essência mais íntima, que é a sua passagem à outra vida, foi perceptível aos sentidos. Como evento histórico, constatável pelo sinal do sepulcro vazio e pela realidade dos encontros dos apóstolos com Cristo ressuscitado, a ressurreição, nem por isso, deixa de estar no cerne do mistério da fé, no que ela transcende e supera a história. É por isso que Cristo ressuscitado não se manifesta ao mundo, mas aos seus discípulos, aos que haviam subido com ele da Galileia para Jerusalém, os quais agora são testemunhas diante do povo. Aqueles que Jesus cultivou como homens de fé. Então, a ressurreição, ela tem essa dimensão transcendente que também desafia a nossa fé. Nós continuaremos a meditar sobre a ressurreição de Jesus no nosso próximo encontro, este que é um mistério central da nossa fé.